estamos chegando na Rua 15 de novembro, nós demos uma volta só para, né, então, aqui, passamos na Ponte dos Arcos, agora estamos chegando na... A Rua 15 é um exemplo, a gente inovou na cidade de Manaus. Manaus tem muitas inovações, né? Primeira televisão, primeiro não sei o quê, vários primeiros. E essa revitalização, onde a gente trocou o piso de paralelepípedo por paver, que é um revestimento mais apropriado para fluidez ou para conforto, e a gente tirou a fiação toda, né? E a Rua 15 se tornou um case no Brasil, outras cidades a copiaram, vieram aqui ver, e ela está até hoje, né? Isso são 25 anos de funcionamento. E é um exemplo de beleza, até de estética, não só sim, a 15 histórica, né? Eu acho que a fluidez do veículo aqui é o que menos importa, mesmo que não tenha como hoje tirar o trânsito da Rua 15. Talvez até seja um sonho de algumas pessoas. Estamos na Rua 15, tem uma história linda aqui, porque o Shopping Primark ele foi construído ali no início de 90 e em 94 foi inaugurado, e a Rua 15 era sentido Garcia, a Rua 7 era mão dupla e a Beira Rio já era sentido Velha, sentido Itopava. E aí, por conta do shopping, eles tinham uma ideia de fazer ali um troncamento que a gente não gostou, nós da prefeitura. Achávamos que botar ali um trevo, uma rotatória, ia ficar a Rua 7 pior ainda. E quando surgiu a ideia de fazer o binário da 7 com a Beira Rio 15, e aí a Rua 15 foi virada. E eu me lembro naquele domingo que a gente transitou aqui por ela, aqui quando a gente está chegando aqui na Matriz, né? E de repente viu-se essa torre de frente, coisa que não se via quando ela era no sentido contrário. E foi um ganho urbanístico que não se mensurava, não se podia imaginar. E ela ficou virada para cá, né? Entre outros benefícios que a virada da 15 teve. Isso já faz também... Você vê, a própria Rua 15, que tem o histórico, né? Se chama Rua da Linguiça, e dizem que ela foi aberta sem nenhum planejamento, e dizem que está no traçado dela, e tem uma história que diz que o boi fugiu, né? É verdade, lá do centro histórico, desgarrou-se lá dos camponeses, fez o primeiro traçado, né? Então o primeiro planejamento da Rua 15 foi irracional. Às vezes pensa melhor do que não é, né? Olha, mas lembrando que nessa época não tinha Beira Rio ainda, né? Beira Rio, essa foi um projeto lá, acho que nos anos 70. Essa também foi uma mudança há pouco tempo, sim, né? Que era a Alameda. Nós vamos chegar na Alameda e estamos na Nereu Ramos, mas a Alameda, eu me lembro dela com mão dupla. A gente fez um binário aqui também na década aí de 90, onde a gente fez a mão única da Floriana, ali do hospital, sentido bairro Bom Retiro, e a Nereu era o contrário. Na época a gente entendia e funcionou muito tempo esse binário aqui, e a Alameda funcionava em mão dupla, até que há 10 anos atrás, aproximadamente, fez esse binário, que ficou sensacional, né? Foi o melhor. Ou seja, o trânsito, tu bem sabes, né, que a gente tem que... A cidade é dinâmica, o crescimento das cidades são gradativo. Então o trânsito também é muito dinâmico. A gente não pode achar que uma intervenção vai ficar a vida toda. Sabe, né? Um dia a ponte metálica que nós passamos vai ser virada. Talvez daqui a pouco chegue-se à conclusão que ela possa ser... então tem essas possibilidades, tem, né? De o certo de hoje não ser o certo de amanhã. É, porque a cidade muda. Olha só, nós estamos aqui, a Alameda, antes das enchentes, o bairro Jardim Menor não tinha tanta ocupação. Hoje tem muita ocupação. Então, vai sair mais prédio aqui do que lá. Daqui a pouco esse volume de usuários ou de moradores vai implicar em interferência, em conflitos que talvez requeira uma nova mudança, né? Ou a implantação de uma nova via. A vida toda é ligação Velha-Garcia, que não aconteceu ainda, por vários aspectos. Se um dia ela acontecer, talvez mude a configuração do lado de cá e permita, ou requeira, né, que haja uma mudança. Então o trânsito ele não é, você sabe disso, ele não é pensado, ele é pensado a longo prazo, mas ele pode requerer, como tu falou há pouco, do teste da José Ferreira. Uma rua, vamos lá, de 20 metros, né? 30 metros. Isso também agora aqui, a gente está chegando no final da Alameda, passamos nesse binário que realmente teve uma melhoria. Isso aqui a gente, acho que todo mundo já mais recentemente lembra do trânsito que era caótico aqui. E vou dizer, na época que foi implementada, as pessoas olhavam e desacreditavam que iria dar certo. E os primeiros momentos, sempre a gente imagina, não, vai ficar ruim, vai ter que voltar atrás. Não, eu sabia que estava errado. E daí a pouco, quando tu vê dando certo, e aqui é um exemplo, né? Até agora eu vou me dirigir a outro local, que acho que a gente vai até desembarcar um pouco para mostrar que eu acho assim, por estar vivenciando isso, na época ali como agente de trânsito, foi incrível. A rua Paulo Zimmermann, a gente vai chegar ali, era uma rua que o trânsito chegava na rua São Paulo, não andava, assim, e não faz muito tempo, isso faz questão de 10 anos atrás, a pessoa chegava na Paulo Zimmermann e parava ali na Paulo Zimmermann e não tinha o que fazer. Aí teve ainda um probleminha da rua São José, porque as
as pessoas estavam todas transitando para a Rua São José, e a São José acabou tendo um pouquinho congestionado, acho que foi trocada de mão também. Sim. Ela vinha da Rua 7 para cá, aí depois acho que voltou agora, ela sai da Rua 7 em direção ao bairro. E pequenas adaptações ainda de uma grande mudança que teve, né? Acho que queria que falasse um pouquinho sobre essa mudança. Nós vamos chegar ali na Paulo Zimmermann daqui a pouquinho, nós estamos na Rua 15 e já vamos chegar ali. Chegamos na Paulo Zimmermann e vazia como sempre agora, mas eu me lembro de pegar isso aqui, ó, era um entupida o dia todo, né? Por quê? Porque aqui na Rua 7 a gente tinha o fluxo da Amadeu voltando aqui em mão dupla ali, quer dizer, hoje a gente tem a mão dupla a partir da Paulo Zimmermann sentido Velha. Falar da Paulo Zimmermann aqui, da Amadeu da Luz, Paulo Zimmermann, São José, que foi essa mudança importante ali, que eu me lembro... Participou? Olha, me lembro da modificação do trânsito que teve. Em 87, o fluxo de ônibus, que era aqui nos dois sentidos, foi para Beira Rio, um sentido, que é o sentido leste-oeste, Garcia Velha, que ajudou bastante, porque daí com menos ônibus aqui, menos paradas, né, a Rua 7 ficou melhor, mas não resolveu. Aí na década seguinte, em 90, com a inauguração do shopping, fez esse binário daqui da Amadeu até a Alameda e depois levou a mão única da 7 até a Fonte Luminosa. Mas esse trocamento é muito delicado, porque a Amadeu está pertinho da Paulo Zimmermann, então como a mão dupla na 7 era da Amadeu sentido Velha, nós tínhamos na Paulo Zimmermann um desafio total, porque da área de semáforo também, porque o fluxo saía da Paulo Zimmermann no outro lado da 7 e tinha aqui o semáforo também, que tinha que ter, tem que ter, está aqui até hoje, da São José com a Amadeu. Ou seja, o fluxo vinha e já tinha que estar muito bem sincronizado para dar conta de ele sair da Paulo Zimmermann e seguir viagem. Mas como era só duas faixas do lado de lá e como tinha a proximidade dos dois semáforos, não tinha como perdurar a vida toda. E aí tinha essa fila que tu fala da Paulo Zimmermann. Incrível. Por quê? Porque ela recebe todo o fluxo de ônibus e quem vem dos bairros Topava e Velha para cá, né, acabava desembocando aqui e não tinha fluidez. E a Amadeu também não é uma rua, sempre foi, né, uma rua de muito fluxo. Pega toda a Rua 15, pega a São Paulo desembocando nela e enfim. Mas hoje a gente não encontra muito, nem na Paulo Zimmermann eu não vejo muito trânsito e nem na Amadeu. Mas por quê? Porque a gente teve essa brilhante ideia muito bem do Sérgio Voltolini, que tocava o transporte coletivo, que ele participou dessa inovação, os agentes, onde a gente fez essa mudança genial, né? Que hoje o fluxo sai pelo lado de cá e aí entra a tecnologia. Né? Hoje o ônibus vem aqui e se há um ônibus nessa faixa do lado de cada 7, interrompe o outro sentido para o ônibus poder entrelaçar, né? E pegar a faixa exclusiva dele do lado de lá. Aqui falando até da parte semafórica, a gente tem um semáforo praticamente que é só pro ônibus poder fazer essa transposição entre três. E aí limpou, né? A Amadeu e também a Amadeu daí com essa mudança ela sai livre, né? Salvo pedestre. Então, graças a Deus, hoje ela consegue, né? As duas juntas absorver esse sentido, né? Para seguir viagem. E tu vê que quem olha hoje acha isso tão normal que não imagina como estava lá. Como é que pode ter melhorado tanto. Foi muito sofrível, né? A solução aqui, mas, graças a Deus. E nessa situação, politicamente, assim, e vendo a sociedade falando na época, de novo, sempre vinham os pessimistas dizendo, não vai dar certo. Martin Luther foi também um trilho da Estrada de Ferro e também na época desse prefeito, a gente implantou uma via nela e aí ela pode ser utilizada e acabou o binário da São Paulo e da Martin Luther nascendo e até hoje é essencial para a cidade e tal. A própria Estrada de Ferro teve influência no trânsito, no planejamento, né? Porque tanta coisa da Estrada de Ferro foi aproveitada. Né? Foi aproveitada, reaproveitada. Está sendo ainda hoje. E tu vê que dentro do planejamento, então, por Blumenau ir se adaptando a situações antigas, acaba que o planejamento é focado nos fatos que já ocorreram. Mas uma das grandes bênçãos da minha vida foi sempre ter o apoio de vocês, guardas de trânsito, agentes de trânsito, que acreditaram em muitas ideias, né? Imagina, né? Você vê uma ideia dessa e será que vale a pena? Não, vai sobrar para mim, porque sempre sobra para vocês, né? Aqui a gente, só para situar, vamos transitar aqui pela Rua 7, vamos chegar então no terminal da Proeb, depois vamos tocar ali pelo Humberto de Campos, falar um pouquinho sobre esse prolongamento e da situação toda. Então, voltando um pouco ao ônibus, esse terminal a gente, na concepção do sistema integrado, foi trazida de Curitiba por uma equipe do Jaime Lerner e tal, que veio, e eles não tinham a ideia de botar esse terminal aqui. Esse terminal era lá na Vila Germânica ou lá na Pava Seca, e a gente defendeu muito que ele viesse para cá, porque a gente tinha um projeto da Ponta Marindo, que não existia, tinha um projeto da Humberto de Campos,
Então, felizmente, né, botou-se no lugar certo. Teve que fazer uma engenharia para largar a Rua 7, para comprar o terreno que era de particulares, onde é hoje o McDonald's e o Sun Clubs ali. Já tinha um bombeiro, então foi uma... Mas ele está bem localizado e... de encaixar ele ali no encaixar, meio. Né? Sem falar em arquitetura, nada, mas ele foi bem acertado. E os corredores e o transporte coletivo aqui, né, onde ele começa aqui na 7, e ele tem essa interrupção. Que dia vai ser... é sempre uma peculiaridade falar dos corredores, porque tem os que defendem, tem os que apoiam, tem os que falam muito mal, tem os que acham que só atrapalha e ninguém acaba pensando na 80, 70, 90 mil pessoas que transitam todos os dias dentro do ônibus. Então imagina que se eles não estivessem lá dentro, onde é que eles estariam? Dentro de um carro transitando. Então são 100 mil pessoas suma importância que a gente repense esse nosso pensamento individual e tenha certeza que se a gente não der essa... A gente normalmente tem 3, 4 pistas. Uma fica para 70 mil pessoas. O resto a gente divide em 3, 4. E acaba aparecendo sempre que eles são os que estão atrapalhando o trânsito, não são as pessoas que estão dentro do carro. Um corredor que a gente tem visto bastante crítica é o da Rua Itajaí, que as pessoas dizem que foi tirado uma pista de carro para botar de ônibus, mas eles esquecem que não foi tirada nenhuma pista de carro. Sempre foi só uma. O que foi tirado foi as vagas de estacionamento. E aí as pessoas dizem, mas o trânsito piorou muito com o corredor de ônibus. Quem olha de fora, né, não lembra, ou a memória estava sendo curta, não percebe que o que foi tirado são os veículos estacionados, que ainda atrapalhavam mais, né? Porque o carro entra, o carro sai ali para estacionar, acaba atrapalhando a fluidez.